Olá! Hoje a gente vai mergulhar num método estoico que é pura prática, sabe? A ideia é dominar a própria mente. E olha, não estamos falando de frases de efeito, não. É sobre construir um verdadeiro protocolo interno para se tornar uma pessoa mais difícil de controlar, de desviar do caminho e, claro, de irritar. E vamos começar com essa frase, que é um verdadeiro soco no estômago, porque ela define exatamente o que está em jogo aqui. A questão não é não cometer erros. Isso é impossível. O perigo real é perder o controle, é entregar o volante da própria vida quando a pressão aperta. Vivendo impulso, reagindo a tudo, olha, isso tem um preço altíssimo. E essa ideia nos leva a uma pergunta, que é fundamental. Onde fica a prisão mais perigosa de todas? É aquela que a gente não vê. A prisão dos nossos próprios gatilhos. É aquele momento, sabe? Um comentário, uma mensagem de áudio, um olhar e pronto. Alguém é tirado do eixo e perde o controle do dia, da energia, das decisões. Ok, vamos fundo nisso agora. Reagir por impulso tem aquele custo imediato, a raiva, o estresse. Mas o verdadeiro perigo, no longo prazo, é outro: é se tornar previsível. E quando uma pessoa é previsível, ela se torna incrivelmente fácil de ser manipulada. E este esquema aqui ilustra perfeitamente essa corrente. Sem um plano, sem um protocolo interno, a reação automática vira o padrão. Essa reação cria um comportamento. E esse comportamento vira uma fraqueza que os outros podem e vão explorar. O domínio de si mesmo começa exatamente aí, em quebrar esse ciclo. Certo, então como é que se começa a construir essa defesa? O primeiro grande pilar é entender e fortalecer a nossa própria mente, a tal cidadela interior, como os estoicos gostavam de dizer. É basicamente sobre mapear o nosso próprio território interno. E o ponto de partida é um só: identificar os gatilhos. É bom pensar neles como botões emocionais. O material que a gente está analisando menciona alguns clássicos. Tem o botão do orgulho, sabe, quando a gente se sente diminuído. Tem o da rejeição, quando nos sentimos ignorados. Ou o da injustiça. Apertou qualquer um desses, pronto, o controle foi entregue de bandeja. E aqui tem um exercício prático, bem direto ao ponto. Primeiro, listar 3 situações que sempre tiram a pessoa do sério. Segundo, dar um nome para o sentimento por trás da reação. É orgulho ferido? É medo de não ser aceito? É vaidade? E terceiro, o passo mais importante, criar uma regra de ação bem simples. Tipo, quando isso acontecer, eu vou atrasar minha resposta. Percebe? Não é sobre não responder, mas sim sobre não reagir na força do impulso. Agora, o que é realmente genial aqui é essa distinção estoica entre o fato e a história. O fato é o que aconteceu, de forma objetiva. A história? Bom, a história é o filme de drama que a gente cria na nossa cabeça. Alguém se atrasou. Isso é um fato. Estão me desrespeitando. Isso é uma história. Separar uma coisa da outra, isso devolve o poder de escolha. Uma vez que o mundo interior está um pouco mais mapeado, o próximo passo é gerenciar as interações com o mundo lá fora. Vamos ver como isso funciona na prática, com alguns hábitos táticos para controlar a comunicação. E a primeira tática é a regra dos 10 minutos. É simples. Quando sentir o sangue ferver por causa de uma mensagem, uma provocação, não responda. Espere 10 minutos. Use esse tempo para respirar, para se afastar, para fazer qualquer coisa que quebre aquele reflexo imediato. Parece bobo, mas é uma ferramenta incrivelmente poderosa. E isso reforça um ponto que é crucial. A nossa sociedade muitas vezes confunde velocidade com força, né? Mas no jogo do controle interno, uma resposta rápida, na maioria das vezes, é só um reflexo condicionado. Força de verdade é ter a capacidade de escolher a hora e o tom da resposta. A segunda tática é a da resposta de mais ou menos 7 palavras. O objetivo aqui é ser claro o suficiente para comunicar o que precisa, mas sem dar texto demais, sem dar munição para mais discussão ou drama. É que a ansiedade nos faz explicar demais, justificar demais. A calma, por outro lado, permite ser conciso. E aqui estão alguns exemplos perfeitos. Repara como são respostas firmes, claras e que não deixam muito espaço para debate. Está decidido. Ou vamos seguir em frente. Essas frases encerram o assunto sem precisar de agressividade. Elas simplesmente redirecionam energia. E este ponto aqui, ele revela a verdade por trás de muitas provocações. O objetivo quase nunca é entender o ponto de vista de alguém. Não, não. O objetivo é conseguir uma reação emocional.
E quando se responde de forma curta e neutra, o combustível que alimenta o jogo do outro acaba na hora. Bom, agora a gente vai para o terceiro pilar. Aqui estamos falando dos hábitos de longo prazo, do estilo de vida que cria uma resiliência de verdade, uma resiliência inabalável. Isso aqui vai muito além das táticas do dia a dia. O que é muito poderoso nessa citação é a ideia de parar de se justificar o tempo todo. Quando as ações de alguém são consistentes, elas falam por si. Tomar uma decisão e sustentar essa decisão com calma, sem sentir a necessidade de convencer todo mundo, isso constrói um respeito próprio e um respeito externo gigantescos. E isso nos leva direto para a diferença entre intensidade e consistência. A maioria das pessoas começa com tudo e depois some. A verdadeira força, a força estoica, ela é construída no dever de cada dia, especialmente quando ninguém está olhando e a motivação já foi embora. É o que se faz no escuro que torna alguém inabalável na luz. A fonte que a gente analisou também bate muito nessa tecla. Não reagir é também uma questão de fisiologia. Um corpo indisciplinado leva, invariavelmente, a uma mente reativa. Dormir mal deixa a pessoa vulnerável. A falta de movimento acumula ansiedade. E o excesso de estímulos baratos cria um ruído interno que não para nunca. Dominar o corpo é uma estratégia central para dominar a mente. E esse é o resultado final de tudo isso. A verdadeira transformação não é postada, não é anunciada. Ela é construída, dia após dia, em silêncio. Aí chega um ponto em que a gente percebe que a reação já não é mais a mesma de antes, que a busca por aprovação diminuiu. A pessoa não se tornou fria, ela se tornou estável. Para a gente fechar, vamos amarrar todas as pontas. A jornada toda é sobre isso. Sair da posição de prisioneiro da reação para se tornar o comandante da própria intenção. É sobre escolher e não só responder por reflexo. E como ferramenta final bem prática, temos aqui os 3 filtros. Antes de dar qualquer resposta, vale a pena a pergunta: isso é realmente urgente ou é só barulho? A discussão é sobre a verdade ou é sobre o ego de alguém? E por fim, isso vai construir alguma coisa ou só vai drenar energia? Usar esses filtros transforma a reação numa escolha consciente. E aqui um ponto fundamental para não ter mal entendido. O estoicismo não prega passividade. Não reagir não significa aceitar desrespeito de jeito nenhum. Significa ser preciso. Às vezes, a resposta certa é o silêncio. Outras é um não bem firme. E às vezes é uma ação calculada. A grande diferença é que a escolha de qual resposta dar passa a ser de quem responde. E para terminar, fica essa pergunta, para reflexão mesmo. Qual é o botão que tem mais controle sobre as suas reações hoje em dia? Porque identificar esse botão já é o primeiro grande passo para desarmá-lo e, finalmente, retomar o comando.